Neste mês, Araraquara dá destaque à conscientização e ao combate à síndrome de burnout. O distúrbio psíquico é causado por situações desgastantes no ambiente de trabalho. Para falar sobre o assunto, no Saúde em Pauta de hoje, nós recebemos o psicólogo Bruno Chapadeiro. Ele é perito judicial em saúde mental e do trabalho. Olá, Bruno. Seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Olá, Lorena. Obrigado a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Bruno, para a gente começar a falar sobre o assunto, no que consiste a síndrome de burnout? A síndrome de burnout ela pode ser chamada também de sensação de estar acabado ou síndrome de esgotamento profissional, tá? E ela é um tipo de resposta prolongada a alguns estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho, tá? Ela já foi descrita em trabalhos científicos norte-americanos já desde a década de 80 e 90, tá? Por dois teóricos chamados Malachi e Jackson. E eles abordaram como resultante da vivência profissional e um contexto de relações sociais complexas, envolvendo a representação que a pessoa tem de si e dos outros, né? Do seu trabalho, tá? Então, por exemplo, a trabalhadora que antes ele era muito envolvido afetivamente com os seus clientes, com os pacientes, ou com o trabalho em si, com a tarefa, né, do seu trabalho, ele se desgasta, tá? Em um dado momento ele desiste e perde a energia ou se queima completamente, tá? Essa é a explicação do porquê o nome de síndrome de burnout, tá? Muita gente chama de burnout, mas na verdade é burnout mesmo, vem do inglês, que especifica essa queima que a pessoa sente, tá? A trabalhadora, ele perde o sentido da sua relação com o trabalho, ele se desinteressa e qualquer esforço que ele faça em relação ao seu trabalho lhe parece inútil. E existem algumas classes profissionais que estão mais sujeitas a desenvolver o distúrbio? Sim. Epidemiologicamente, a síndrome ela afeta principalmente profissionais da área de serviços ou cuidadores, quando eles estão em contato direto com os usuários, né, como os trabalhadores da educação, da saúde, policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários, professores, entre outros, tá? Eu diria que do que nós temos de levantamentos são muito mais em profissionais de saúde e de educação, tá? Então, a síndrome, os principais sintomas dela são justamente essa exaustão emocional, esse sentimento de desgaste emocional, de esvaziamento afetivo. A pessoa sofre uma despersonalização, que é uma reação negativa, uma insensibilidade, até um sentimento de agressividade, né, para com as pessoas que ela atende, e há uma diminuição de um envolvimento pessoal em relação ao trabalho, tá? Ela sente que ela tem uma diminuição de competência e de sucesso ao realizar o seu trabalho. E os fatores de risco psicossociais que estão mais dispostos, né, mais importantes que a gente diz para identificar, são justamente pessoas que vivem uma maior pressão no trabalho, sentimento de urgência, quando há papéis conflitantes no seu trabalho também, quando ela tem uma perda de controle ou autonomia do seu próprio trabalho e quando há uma ausência de suporte social dos seus colegas, das chefias e etc. Além também de algumas reestruturações na organização do trabalho, como as dispensas temporárias ou os enxugamentos de pessoal, tá? Que é o fenômeno que a gente chama de downsizing, que é o achatamento da pirâmide organizacional, e aí as pessoas que sobram têm que dar conta da mesma carga de trabalho que antes já acontecia. Uma sobrecarga, né, na verdade. Bruno, a minha impressão é que durante a pandemia de Covid-19 o burnout ganhou mais destaque. Na prática, você recebeu mais casos dessa síndrome? Sim, com certeza. O burnout ele não é algo novo, né? Como eu disse, ele já vem sendo estudado desde a década de 80, principalmente quando a gente tem uma reestruturação dos espaços produtivos, com esses enxugamentos de pessoal, enxugamentos de espaços produtivos, né? Mas na nossa pesquisa intitulada Projetos Covid-19, que nós estamos fazendo desde abril do ano passado, eu e mais duas pesquisadoras do Rio Grande do Sul, nós colhemos alguns relatos de trabalhadores em sofrimento mental durante a pandemia, e a nossa pesquisa tem nos mostrado que justamente as pessoas têm relatado estarem trabalhando mais,
tem feito menos intervalos, cuidando menos da postura, da ergonomia, né, física do trabalho, têm interagido menos com os colegas devido ao distanciamento, eles têm realizado mais atividades fora do horário de trabalho, mais atividades domésticas, porém têm tido que cumprir as metas e prazos de forma igual, como se o momento que a gente estivesse vivendo fosse comum, e não é, né? A gente está falando aí de estarmos atingindo quase a marca de 600 mil mortos pela Covid-19, né? Também essas pessoas relataram estarem comendo mais, sentindo-se mais cansadas, elas têm oferecido mais suporte para as pessoas, principalmente as mulheres, que têm cuidado mais dos idosos e das crianças, tá? E elas têm se sentido mais tristes, mais preocupadas e com mais dificuldades de planejar o futuro, tá? Então, a gente vê que há agravos também, nesse momento específico da pandemia, ligados muito ao isolamento social, do home office, né, o chamado teletrabalho, em que há uma confusão do tempo de trabalho com o tempo de vida, né? Então, as pessoas têm relatado trabalhar mais de 1 a 4 horas a mais por dia, com muita dificuldade de desligar do trabalho. O WhatsApp, por exemplo, que antes era uma coisa gostosa, agora se tornou quase um instrumento de tortura, porque as pessoas têm que abrir o WhatsApp aos fins de semana, né, à noite, etc. E aí elas se sentem ligadas o tempo todo. Então, as pessoas têm relatado, inclusive, estarem sonhando mais com o trabalho, terem tido até alguns distúrbios gastrointestinais quando pensam no trabalho, tá? Há também um receio da perda do emprego diante da crise econômica e sanitária que nós estamos vivendo, né? Muitos setores enxugaram muito o seu quadro de pessoal, tem tido uma certa pauperização nesse sentido, né? Eu ouvi de uma bancária, inclusive, que ela tinha muita dificuldade de conseguir vender os produtos do banco para as pessoas, porque as pessoas relatavam isso, que estavam com dificuldade de pagar as contas básicas, o que dirá conseguir fazer produtos do banco, né? E, claro, também esse momento elevou imensamente o estresse nas pessoas que estão na linha de frente. A gente pode destacar principalmente os profissionais de saúde, né? Na nossa pesquisa, eles relataram muito mais medo de adoecerem mentalmente e se afastarem, como eles viram muitos colegas de trabalho se afastando nesse momento, por burnout, por sobrecarga de trabalho, né? Por exaustão, do que exatamente pela Covid-19. Né? Então, os profissionais de saúde tiveram mais medo realmente de adoecer mentalmente devido ao estresse que esse momento gerou, né, nos atendimentos, do que exatamente pela Covid-19. A gente pôde identificar muito desgaste das pessoas nesse momento, porque algumas condições de trabalho que já existiam antes, né, então a falta de pessoal, a falta de insumos, de equipamentos para os profissionais de saúde, né, ficaram agora muito estancadas nesse momento da pandemia, de uma forma que não dá mais para não olhar para isso, né? Então, como eu disse, a gente já tem epidemiologia, pelo menos desde da década de 90, de que profissionais de saúde têm maior incidência de burnout do que a média populacional, tá? E que agora se agrava nesse momento da pandemia, porque o processo de trabalho ficou mais intensificado. Diante de um momento pandêmico, a gente sabe que a tensão faz parte da rotina. Mas como diferenciar uma fase estressante da síndrome de fato? Como diagnosticá-la, no caso? O burnout, né, como eu disse, a síndrome do esgotamento profissional, ela é um tipo de resposta mais prolongada a essas estressores. Ela é diferente do estresse comum que a gente tem no trabalho, tá? Ela se torna mais cronificada. E aí, o que a gente vê são sintomas ligados à insônia, fadiga, irritabilidade, tristeza, desinteresse, apatia, angústias, né? Há muitos casos ligados a, por exemplo, reações fisiológicas, né? Então, já pegamos casos em que mulheres, por exemplo, têm até alterações em ciclo hormonal, em ciclo menstrual, por exemplo, derivado desse estresse cronificado que é o burnout, tá? E no caso desse trabalhador que se sente desgastado, ele deve procurar qual profissional para fazer o diagnóstico final? Olha, o médico, o psiquiatra, principalmente, o psicólogo, eles são profissionais capazes de fazer essa identificação da doença, tá? Eles podem preencher os requisitos do diagnóstico e o tratamento ele versa principalmente sobre essa psicoterapia, a possibilidade de psicofármacos em casos mais agudos, né, como nós dissemos,
E, principalmente, a gente tem que pensar em intervenções psicossociais nos ambientes de trabalho como forma de preveni-lo. Tá? Então, mais do que o tratamento individualizado, a gente tem que agir no foco do problema que está na organização do trabalho. Então, fica uma dica também para os gestores, né? A partir do momento que um funcionário está adoecendo, a gente precisa investigar se o problema é individual ou se é estrutural. Bruno, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acho que quem está nos assistindo e está com dificuldades no ambiente de trabalho pôde compreender melhor esse assunto. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.